Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, recebendo hoje aqui no estúdio, nessa época que nós estamos com festas na cidade, toda noite, dezembro encantado, Natal encantado, a Cris Cury, secretária de Cultura. Cris, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Márcio, bom dia, eu adoro vir aqui. Que bom. Já estava perguntando há quanto tempo, né? 8 meses da Rádio Prever. E essa já é a segunda oportunidade de estar aqui, sempre uma alegria, obrigada. Que legal. E a gente ficou contente que você vai continuar na Secretaria de Cultura, Você ficou contente? Opa, acho que todo mundo ficou, né? Com certeza. Não, ó, como a gente estava falando do Zé Ramos, como já dizia o sábio Zé Ramos, nem o Cristo foi unanimidade. É verdade. Então, eu agradeço por esse carinho, pela acolhida. Fiquei também muito feliz. Confesso que é um desafio, né? Que quando você está assumindo algo, às vezes a gente tem até algumas justificativas, né? Da inexperiência, do desconhecido. E agora, já com esses 7 anos, isso já não cola mais, né? Então, é daqui para melhor e a gente vai sempre ouvir mais para errar menos. E realizar os sonhos que a gente não conseguiu ainda, né? Que legal. Bom, eu me lembro, até a Ellen vai colocar uma fotinho pra gente aqui, pro pessoal acompanhar, quando você foi convidada, ainda pelo prefeito Pardini, em 2018, isso, né? Eu fazia uma entrevista e foi nessa entrevista pro meu programa que eu tenho nas redes sociais, o Encontro Marcado, foi feito no restaurante Angá, o cabelo era... Opa! Entrou coisa errada. Entrou coisa errada. O cabelo era mais preto ainda, não tinha branqueado nesses últimos anos, né? Eu fazia essa entrevista com a Cris Cury antes dela assumir em 2018, né, Cris? Eu tinha acabado de ser convidada. Tá lá. E aí você... Porque a gente já se conhecia. Já se conhecia. Quando eu fazia produção cultural. É verdade. Eu estava divulgando o pessoal do Quatro Cantos e tudo mais. E aí essa imagem, ela traz pra gente a primeira entrevista que eu dei depois de ter sido convidada. Convidada e não tinha assumido. Nem assumido ainda. Que legal. Tudo ali era expectativa. Que legal. Ô Cris, mas nesse tempo aí que você vai entrar no 7º ano, isso, né? Finalizando, né, o 7º ano Finalizando, agora. É verdade. Muita coisa aconteceu, né? Muitas conquistas. Eu acho que mais alegrias do que tristezas, né? Não, mas sem dúvida, sem dúvida. É que assim, eu sou uma virginiana perfeccionista. Então, a gente traça metas e alvos, e eu acho bom que o sarrafo esteja lá no alto, porque quando você busca mais, se você chega no 50%, no 70%, a entrega já foi boa, né? Mas sem dúvida, Márcio, a gente fazendo assim essa retrospectiva, nós pusemos ali o prédio da Pinacoteca Fórum das Artes para rodar, que era um desejo, né, já do João, e o Pardini comprou a ideia e é uma estrutura enorme. Então, hoje, para além de um museu, ele é um espaço para lançamentos de livros, para vernissagens, para ações culturais. É muito mais que um museu. O nosso festival de inverno, que acontecia uma semana, a gente aumentou para 15 dias. Hoje a gente entrega um mês inteiro, em julho, do festival de inverno. O próprio Natal Encantado, essa parceria linda que a gente tem com a Secretaria Adjunta de Turismo, com o gabinete do prefeito, Secretaria de Comunicação. Então, o ano passado teve um formato muito bonito. Esse ano a gente ampliou um pouco mais. Vamos com as atividades todas as noites até o dia 23 de dezembro. Né? A equipe que tinha, eu brincava assim, eu tenho uma equipe. A gente aumentou em quantidade e principalmente em qualidade. Tanto que, assim, quando eu estava imaginando entregar a minha gestão, as pessoas perguntavam qual é o legado. Imaginando que fosse mesmo o prédio da Pinacoteca ou outras tantas conquistas que a gente fez, né? Premiação enquanto capital cultural, top destino cultural, selo de qualidade, de empreendedorismo cultural na cidade. Mas o legado que eu imaginava deixar para quem me sucedesse era exatamente uma equipe formada, ela assim foi dividida em áreas para o pessoal trabalhar com mais eficiência. Eu fico feliz porque eu acabo herdando aquilo que eu deixaria de melhor para quem viesse me suceder. Oh, que legal. E agora falando de Pinacoteca, né? A gente sabe que a Pinacoteca é um diferencial para a cidade, né? Tirando a capital, me corrija se eu estiver enganado, tirando a capital,
A única cidade é Botucatu, que tem Então, você sabe que várias cidades usam esse nome, porque uma pinacoteca ela acaba sendo um conglomerado de artes visuais, artes plásticas. Mas no formato que a nossa pinacoteca surgiu, que era ser uma extensão, um braço de extensão da Pinacoteca do Estado, tanto que na inauguração nós tivemos aqui acervo da Pinacoteca do Estado, que foram as esculturas e fotografias do Rodin. Né? Foi uma coisa incrível. Então, esse formato nos privilegiou muito, porque a partir dessa parceria, então veio a exposição da Pinacoteca, na sequência nós tivemos uma exposição exuberante do Museu Afro-Brasil, falecido Emanuel Araújo veio a Botucatu, ficou impressionado com a estrutura do prédio, né, com todo o formato com que aquele espaço foi preparado, atendendo às normas internacionais de museu para receber a Pinacoteca. Ele trouxe 2 grandes exposições para nós. Depois disso, a gente já fez parcerias com o Museu da Imagem e do Som, Museu da Imigração, e temos continuado nessa toada. Então, para mim, o grande diferencial da nossa Pinacoteca é o seguinte: nós temos artistas botucatuenses contemplados ali, artistas da região, artistas do país e artistas internacionais. Que legal, né? E o número de visitação, né? Então, quando eu chego para trabalhar a partir da quarta-feira, estou ali na minha sala, tá, ou reunião, daqui a pouco eu escuto o ônibus. E começa. E é a criançada da rede pública ocupando. Então é um museu vivo. Isso nos agrada muito, Marcos. Isso é fundamental, né? Porque adianta você ter um prédio vultuoso, que foi uma construção do Ramos de Azevedo, Isso. né? O arquiteto Ramos de Azevedo, por muitos anos, abrigou o Fórum de Botucatu, enfim. Ter uma construção daquela, histórica, e não ter gente, né? Não faz o menor sentido. A cultura, a gente chama de cultura viva. É isso. Então, a gente faz ali a interlocução entre o artista, o público, os técnicos, a equipe que trabalha. Isso se você pensar num prédio de pinacoteca, se você pensar num teatro municipal e para além dos muros, se você pensar numa praça, qualquer lugar, ele pode se tornar um palco, entre aspas, para atividades culturais acontecerem. Eu acho assim, mesmo que aconteça a construção de um centro de eventos, que muita gente fica, porque no centro da cidade, aquele local, catedral, pinacoteca, aquele miolo, é mágico, né? É a minha parte preferida da É cidade. mágico, aquilo lá não pode acabar nunca, é mágico. Tem gente que critica, o trânsito vai impedir. Gente, até a festa do Padre Emerson, eu acho muito legal, a festa de Santana, sabe? Aquele local é mágico, vá pela Costa Leite, vá pelo viaduto, né? Mas é mágico aquele local. E outra coisa, a gente tem atividades pontuais, né? É Não é verdade. todo Eu ia final falar de isso agora, semana. não é todo dia para você se Isso, incomodar gente. tanto com Não o trânsito. É um né? evento, é uma festa, né? É um evento. E ali, veja, a gente está com o prédio da Pinacoteca. O Gustavo Benini fez a entrega da Caridade Portuguesa. Então, um prédio que está aberto para visitação aos finais de semana, com exposição. Um projeto lindo do Navegantes Cultura Viva, Cultura à Vista com crianças. Aí a gente tem a catedral, né, e todo aquele entorno dela, com paralelepípedo, que é tombado, para a gente não perder essa memória. Aí a gente vai para o prédio da prefeitura, atrás a gente tem o seminário, La Salle, Santa Marcelina. Então não tem como negar que esse centro de Botucatu é um centro histórico e de preservação patrimonial, cultural e arquitetônica. Não tenho dúvida, Né? não tenho dúvida. Em relação aos artistas aqui de Botucatu, você acredita que eles ampliaram seus espaços ao longo desses anos? Olha, eu não tenho dúvida disso. Até porque nos nossos editais, principalmente assim, os municipais, a gente sempre pede a descentralização da execução dos eventos. Óbvio que a gente entende que quem vai fazer uma ação gostaria de ocupar o Teatro Municipal. E é bem-vindo para ocupar o Teatro Municipal. Quem vai fazer uma exposição quer utilizar a Pinacoteca. E a Pinacoteca existe para isso. Quer fazer um lançamento de um livro, vai para a Biblioteca Municipal. Mas a gente tem hoje em dia centros culturais. Aqui ao lado de vocês tem o próprio Mirante das Artes. Em Rubião Júnior tem o Centro Cultural Rubião Júnior. O pessoal do Cineclube para Todos. Então, eu creio que com esses estímulos, com recursos,
As pessoas estão pensando em espaços descentralizados e estão proporcionando arte e cultura, assim, em toda a cidade. O pessoal da Unesp tem sido muito parceiro, tem o grupo Siriema, um grupo de teatro, tem a própria UFIB, que é a Filarmônica do Instituto de Biociências, eles têm também a Orquestra de Viola e Violão, então muitas ações acontecendo na Unesp. E a riqueza dos artistas, ela passa também pelos projetos sociais, onde a gente tem músicos e artistas de teatro propiciando formação para as nossas crianças. Então, quando a gente vê o Joana de Ângeles, a Frappe, Pérola Negra, a gente tem essa sensação gostosa de que a arte e a cultura estão chegando em muitos pontos da nossa cidade. Eu percebo, assim, a gente percebe que, em virtude dos eventos culturais que acontecem o ano todo, acaba estimulando o botucatuense. Fala, olha, eu vou também me aventurar, eu vou me preparar, e de repente você percebe que, independente do bairro da cidade, começam a aparecer ações culturais, né, em virtude do estímulo que a gente tem à cultura em Botucatu. Né? Márcio, isso que você falou é super importante, porque dentro da nossa gestão a gente tem que fazer escolhas. E isso é muito natural. Não tem nada de errado com as propostas das gestões anteriores, não tem nada de errado com as nossas e não vai ter nada de errado com as que virão. A nossa, o desejo foi, ao invés de um grande evento que você esgota de um dia para o outro, é ter cultura, arte, cultura todo dia. Então, se a gente olha no nosso boletim cultural, sempre tem alguma coisa acontecendo. Porque é no que eu acredito. Se você faz uma grande ação, a pessoa vai como espectador. Ela confunde, então, a formação cultural com o entretenimento, que é importantíssimo. Então, você foi, degustou, voltou para sua casa. O mês que vem, você vai ter outro, vai provar de novo. Ao passo que quando você tem todos os dias algo acontecendo, você vai estimulando, vai fomentando. Essa é a palavra. Na segunda-feira, por exemplo, a gente teve um concerto de gala da Orquestra Sinfônica. Então a gente trouxe a Thelma Aberman, maravilhosa, com todo o currículo que ela já tem, e trouxemos o jovem Pedro. Pedrinho Mota. 12 aninhos. Isso. O que aconteceu? Depois que terminou o concerto, tinha um menininho que eu já tinha botado o reparo nele na praça no dia anterior, enquanto as crianças estavam cantando, não me lembro agora qual das cantatas era que estava acontecendo, o menininho estava ali conectado com aquilo acontecendo, me chamou a atenção, ele está até nos meus vídeos e tal. Quando terminou a atração no teatro, ele foi pro palco e começou a tocar piano. Então isso enche o coração da gente de alegria. Né? Essas crianças perdeu o medo do palco, perdeu o medo do piano e falar, esse espaço também é meu e o quanto antes eu vou ocupar. E a gente percebe que mesmo sendo comumente na segunda-feira, essas apresentações têm muito público, né? Estava lotado o teatro. Que legal. A gente tem 514 lugares dentro do teatro. E a minha equipe faz essa contagem de público, porque para nós é importante saber o que está funcionando, quando está funcionando, né? Qual é o acolhimento, a receptividade do público. Nós tínhamos 508 pessoas lá dentro. Então, veja, para uma segunda-feira... Segunda-feira à noite. Chuvosinha, estava friozinho. Acho que essa é a maior vantagem de você ter, como você falou, né? Atividade de segunda a segunda, tem todos os dias. Então, conforme o dia que você tá mais disposto ou tem mais um horário livre, você tem uma opção de entretenimento, de cultura acontecendo na cidade. Exatamente. E a gente trabalha com essa, como que eu vou dizer, pequena frustração, porque às vezes num evento de terça-feira, você não vai ter a mesma quantidade de público que você tem num sábado. Mas esse não pode ser o nosso único fator para pensar em cultura. Porque a gente está pensando em formação de público. A gente está pensando em espaço para que o artista faça a entrega da arte dele. Né? Então, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sábado, domingo. Bom, isso no mês de dezembro está acontecendo. Todo dia a gente tem anunciado aqui, a gente fala da agenda principal, principalmente quintas e sextas-feiras e tal. A gente percebe que agora, com o Natal Encantado, você tem toda noite, você tem uma atividade. Né? No caso, eu vou hoje na sexta-feira, porque amanhã não preciso acordar tão cedo. Eu tava pensando a mesma coisa. Eu acho que eu vou hoje também. Eu acho que na sexta-feira é um dia legal, a gente pode até se encontrar lá. Tá? E é legal esse fato de se encontrar lá. Eu me lembro que o ano passado, o nome é esse, é uma festa, né? De repente eu sentei ali num banco,
comecei a comer uma pipoca, de repente passou um casal de amigos, de repente encontrei assim, levei um cutucão por trás, era meu filho com a minha nora, sabe? Então, aquela festa da família, de repente você para, tem o cinema ali ao ar livre, né? Você vai assistir um filme, é muito legal, é muito gostoso, fica um clima realmente, e a gente se sente, a gente percebe que tem segurança, que são famílias que estão lá, que tem atrações, aí tinha aquela neve artificial, enfim, é tudo muito gostoso. Né? Nevou em Botucatu. Isso. Mais de uma vez, hein? Que a gente teve um evento esses dias com um grupo de São Paulo que veio, grupo Faz de Conta. Eram 3, eles são atores e cantores. E aí eles fizeram nevar e a criançada enlouqueceu ali. Márcio, isso é importante, porque não existe nenhum espaço mais democrático que uma praça pública. Verdade. Então você poder ocupar uma praça, estar ali. Então você vai, tem famílias indo, tem jovens indo com autonomia, porque eles estão num ambiente seguro. Tem os pets, o pessoal vai com os cachorrinhos e, gente, é muito gostoso. E o pessoal ali da gastronomia oferecendo pra gente a pipoca, o cachorro-quente, os churros, o lanche. É um clima muito gostoso. E o que o Pardini nos pediu, que eu acho que revela também o tom, né, a cor da gestão Pardini. Cris, queremos muito a parceria com os projetos sociais. Então a gente tem tido cantatas e apresentações de autos de Natal com uma carga de emoção absurda, que você vê ali o potencial daquelas crianças, o trabalho que está sendo feito nos bastidores, nos projetos sociais da nossa cidade, né? Claro, vão ter artistas locais, a gente fez parcerias com o governo do estado, em algumas ações que o Circuito Cultural manda para a gente, mas esse palco tem sido oferecido para os nossos jovens talentos aí que estão participando dos projetos sociais da cidade. Que legal. Eu particularmente acho isso muito, muito bacana. É interessante quando e raro, você vê uma cidade exaltando a prata da casa, digamos assim, né? Os artistas locais da cidade. E isso, Botucatu, é uma coisa que eu tenho até a parabenizar a cultura de Botucatu, que é bem isso. Valoriza a prata da casa. Você sabe que acho que, bom, por ter essa vertente, né, no meu sangue, eu tive que fazer uma opção no momento da minha vida, que foi deixar a advocacia e o direito de lado por um chamado da cultura, do teatro. E eu provei na pele as dificuldades de se ser um artista no Brasil e mais ainda numa cidade do interior. Então, quando eu tive essa oportunidade de estar à frente de uma pasta que promove a arte e cultura, no meu entendimento, o recurso que é do município, ele precisa ficar no município. Se a gente não tivesse artistas, a gente teria que formar. Mas a gente já tem, né? Botucatu é um celeiro absurdo de músicos, do pessoal do circo, da dança, do teatro. Agora, com a abertura da Pinacoteca, a gente tem visto quantos artistas plásticos e visuais. Tem muito audiovisual aqui também. Muito, muito, muito. Então, é importante, Ellen, o intercâmbio. Claro que é. Mas para isso, a gente faz as parcerias com o governo do estado, com a União, enfim, com a região. Né? A gente tem um contato muito bacana. O pessoal de São Manuel, Arnaldo Catalã, que é o diretor de cultura, ele tem uma Big Band. Ele já trouxe aqui para o nosso Natal Encantado. Então a gente faz essa parceria. Mas, na minha opinião, de nada valeria se os artistas locais, que são maravilhosos, ninguém está fazendo favor, a gente está degustando isso, se eles não tivessem esse espaço dentro da própria casa, né? São 7h21, nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água, já nós voltamos conversando com a Cris Cury, secretária de Cultura de Botucatu. Está. Agora são 7h22, voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM, conversando com a secretária de Cultura, Cris Cury, que continuará na secretaria a partir de 2025 também. Sabendo que você vai continuar, existe algum, entre aspas, sonho que poderá ser realizado agora? Puxa vida, Márcio, a gente vive de sonhos, né? Por enquanto, a gente não paga para sonhar. Sonhar não custa nada, já dizia o poeta. Graças a Deus. Mas a gente tem alguns sonhos que precisam e que vão se tornar realidade. Então, por exemplo, durante a gestão Pardini, a gente já fez
o projeto de revitalização do Nelly. Tá pronto e tá lindo. Gente, então a gente deixa, né, agora para essa próxima gestão do Fábio Leite a execução. Assim como foi a Pinacoteca, o João Cury idealizou, foi atrás dos recursos, deixou a bola no gol. E aí o Pardini veio e fez um gol de placa e a gente Sem seguiu. goleiro. Ô, Cris, Fala mas isso que o Pardini é competitivo e bate um bolão. quando você fala do Nelly, Sim, o que ele vai ser? Um teatro? Cine Teatro Nelly. Gente. Ele vai manter as duas Pronto, vocações que ele Márcio. tem. A gente Pronto. sempre comenta aqui que a gente gostaria de ter um cinema no centro da cidade. Com certeza, nós também. Eu sou da época que nós tínhamos aqui Cine Nelly, Cine Avenida, Cine Cine para Cassino. Todos, Cine Cassino, Cine Vitória, Cine Vila Rica. Nós tínhamos 5 cinemas, muitas vezes 6. Né? Porque tínhamos a empresa Peduti, a Isso. família Peduti, que mantinha os cinemas no Brasil. Né? Gente, é uma grande notícia ter o Nelly voltando a funcionar. Que legal. E vai ser um espaço muito bacana, inclusive de integração ali no centro, porque ele prevê, foi um projeto lindo do Rodrigo Michelin, que também continua na secretário próxima agora, gestão, com um espaço de convivência, um café. Então, mesmo que o Cine Teatro não esteja com atividade, o café vai estar operando. Entendi. Né? Então, ali, pensa, ao lado da prefeitura, tênis clube, Pinacoteca, Rua Amando, Avenida. Tenho certeza que vai ser um espaço muito bem utilizado. Que grande Então, notícia, não, gente? Esse é um dos sonhos, até porque o Teatro Municipal ele já não dá conta. A gente usa o teatro de segunda a segunda. Então, segunda, terça e quarta, ele é a casa da Orquestra Jovem, da Sinfônica, da Banda, e uma parceria que a gente tem com o curso de teatro do Senac. Então, sobra para os eventos dentro do teatro, quinta, sexta, sábado e domingo. Poderia parecer muito, mas para uma cidade como Botucatu, as pessoas que querem usar o teatro, eles estão disputando datas, né? Então, a gente tendo Nelly, que é uma versão um pouquinho menor. Teatro Municipal, às vezes, você tem um público ali de mais de 200 pessoas, que é gente, mas quando você coloca 200 pessoas num espaço que comporta 500, parece que está vazio. Né? O Nelly, como ele tem 300 lugares, vai ser uma coisa muito mais adequada. Então, Cine Teatro Nelly, esse é um sonho passível de ser realizado e que será. Outro sonho que a gente tem é realmente colocar em prática o nosso Conselho de Patrimônio. A cidade é uma cidade que tem prédios históricos. A gente estava falando agora da arquitetura do centro, estou vendo aí a imagem da nossa catedral. Então, a gente precisa construir esse Conselho de Patrimônio e pensar em formas de preservação e estímulo para reformas e ocupações desses casarões que a gente tem na nossa cidade que revelam a história. Cristina, até porque é o seguinte, quando você tem um conselho do patrimônio, você começa a fazer com que a pessoa, o cidadão comum, ele saiba o porquê que aquele prédio, ao invés de virar um supermercado, ao invés de virar um edifício, ele tem que ser tombado, ele tem que ser mantido e preservado. Exatamente. Olha, antes de ontem eu estive em São Paulo na segunda jornada do patrimônio e eles fizeram também um encontro de conselhos municipais de patrimônio. Botucatu ainda não tem, mas a gente já foi lá beber daquela água para aprender o caminho para fazer o nosso, né? E muitas ações são essas, de conscientização, porque são direitos, às vezes conflitantes. O direito de propriedade, o dono de um imóvel, ele diz o seguinte, poxa, né, eu quero poder usar e dispor do meu imóvel da maneira que eu julgar. Só que existe um outro direito, que ele é um direito difuso e coletivo, que é da humanidade de poder acessar e ter preservado imóveis que foram construídos com uma estética que não volta. E ele pode, surgiu uma dúvida agora, de repente o cidadão comprou, e nós temos, não vamos citar o caso, mas nós temos um caso acontecendo aqui em Botucatu, de uma pessoa que comprou uma casa que teoricamente pode ser tombada ou foi tombada pelo patrimônio. Ele pode vender, inclusive para a prefeitura, por exemplo? Claro que pode. Veja, existem níveis de tombamento. Tá. Então, e é isso que a gente vai ter que começar a trabalhar em termos de conscientização. Tem até vantagens, muitas vezes, de um tombamento. Porque se ele está numa área onde você pode vender o potencial construtivo para cima de um imóvel.
Então aqui, o meu imóvel está tombado, eu não vou poder mais derrubar e fazer um prédio. Eu vendo esse potencial para que o empreendedor possa construir um prédio de 15 andares numa outra região. Então legal. a gente precisa estudar possibilidades de incentivos fiscais, talvez isenção ou abatimento da taxa de IPTU. Então várias coisas a gente foi buscar informações para construir a nossa versão aqui. E algo que eu achei maravilhoso foi o trabalho feito nas escolas, que sempre as crianças vão ser sempre o começo de tudo, né? Para que elas passem a entender a importância de um prédio histórico, né? E se tornem os guardiões também desses equipamentos. A gente fala sempre... Esse é um outro sonho. Ah, mas que legal, são belos sonhos, hein? Sim. Sonhar não custa nada e vão continuar sonhando, porque são duas belas notícias. Em relação a editais de fomento à cultura, como vai funcionar no próximo ano? A gente comentava aqui sobre a Lei Aldir Blanc. Isso. Então a gente teve a Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial, uma justa homenagem, né, ao Paulo Gustavo. Essa ela se encerrou. Agora, a Lei Aldir Blanc, que surgiu também durante a pandemia como uma medida emergencial de sobrevivência da classe artística, ela acabou sendo transformada numa política pública. Ela é uma política nacional Aldir Blanc, a gente chama de PNAB. E essa política ela vai se estender por 5 anos. Esse é o nosso primeiro ano executando, enquanto política pública. Então nós teremos ainda mais 4 anos de recursos que virão diretamente de fundo a fundo do governo federal para o Fundo Municipal de Cultura Municipal. Isso quer dizer o quê? Que durante esse período os artistas vão poder contar com uma injeção de algo em torno de R$1 milhão no município. Isso para a nossa cidade é um recurso significativo. E a gente não vai parar por aí, porque a gente tem políticas públicas também municipais, que é o nosso PIPA, o Programa de Incentivo à Produção Artística. Ele continua sendo lançado esse edital independente dos recursos da PNAB. A gente entende isso, porque não dá para colocar toda a expectativa num recurso que é federal, né? Além disso, a gente tem outros editais municipais que a gente lança de credenciamento, que é para que os artistas possam se apresentar nos eventos durante o ano de 2025. Então, logo na virada do ano, a gente já lança esse edital. E das oficinas culturais, que a gente também quer retomar, e mais um sonho para 2025, assim como a gente tornou o PIPA uma política pública, transformar o edital de oficinas culturais também em uma política pública. Isso por quê? Para garantir que, independente do gestor que esteja à frente da pasta, que esses editais sejam mantidos, né? E que a gente vá aumentando os valores significativamente ano a ano. Então, cada vez que a gente vai divulgar, cada vez que a gente vai divulgar os nossos eventos, a gente fala, olha, um evento realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, do credenciamento, do PIPA, que é justamente para deixar os artistas ligados, tirem seus projetos, né, do plano dos sonhos e vem aqui executar, propõe esse projeto. Que legal. E a gente percebe, a gente falou no início, inclusive, que Botucatu é uma cidade diferenciada. Não é porque eu sou botucatuense, não, mas eu falo, é diferenciado. Nós temos talentos fantásticos que, de repente, sabendo que a cidade respira cultura, a pessoa pode chegar e se motivar a botar para fora esse talento. Sim. Né? Nós temos aí um Luan Carbonari que está com uns projetos, eu conversei esses dias com o tio dele, está com uns projetos interessantes aí, que a gente vai ter novidades aí para 2025. É um artista de Botucatu. E assim como o Luan, outros tantos, né, independente do segmento musical, sertanejo, hip hop, enfim, todos esses segmentos têm oportunidade dentro da própria cidade. Além de todos os segmentos, algo que a gente fez, Márcio, foi criar uma linha dentro dos nossos editais, ela é exclusiva para iniciantes. Justamente para isso. Para que aquela pessoa fale assim, poxa, mas eu vou concorrer com os artistas que já são consagrados? Eu não tenho experiência. Não seria justo, porque realmente, uma pessoa que já está na estrada, primeiro, ela já tem um currículo, né? Ela já tem ali fotos, tem um portfólio e tudo mais. E aí? Então, a gente criou linhas específicas para iniciantes. Isso é muito legal, né, gente? Importantíssimo, né?
E você observa ainda algum desafio no cenário de cultura local e que você quer superar aí a partir da nova gestão? Olha, a cultura, como a gente já disse anteriormente, ela é um organismo vivo, é vivo. Então, quando que a gente imaginou que passaríamos por uma pandemia? Que os artistas seriam os primeiros a perder a sua fonte de renda? Foi um desafio inesperado que a gente enfrentou, né? Botucatu ele deu um show, foi um exemplo para a região, enfim, porque a gente executou lindamente esses recursos durante a pandemia. A gente tem grandes desafios. Por exemplo, temos o boletim e vocês nos ajudam a divulgar e a gente posta nas redes sociais, mas a gente ainda não atinge a quantidade de público que gostaríamos. Esse é um lado. Onde a gente também ainda não chegou. A gente fala de um número significativo de artistas, mas Botucatu tem muito mais do que os artistas que a gente conhece. A gente fala, onde estão essas pessoas que ainda não vieram bater na porta da Secretaria de Cultura? Como que a gente ainda não conhece essas pessoas, né? Outros desejos que a gente tem, e são importantíssimos, é ampliar as atividades de formação. Então, para que as pessoas não confundam mais o entretenimento com o fomento e formação cultural. Também é um desafio. A gente estava falando aqui no intervalinho, o privilégio de Botucatu de ter uma sinfônica, uma orquestra jovem, uma banda, uma filarmônica, o projeto Joana de Ângeles, a AFRAP, muito bem, o projeto Guri, mas a gente queria muito ter uma escola de música, porque muitos dos nossos músicos, eles vão para Tatuí, né? Então, Botucatu já tem uma quantidade de músicos que justificaria que a gente pudesse ter uma escola de música. Então, são desafios que a gente vai criando, vai percebendo e começa a conectar com pessoas, com instituições, para tentar viabilizar. Uma visão que o Fábio traz para a gente, e já na reunião ontem com os secretários, ele já colocou de novo e reafirmou muito a importância da gente estabelecer parcerias público-privadas, né? Porque realmente, com uma dotação orçamentária que vem para a cultura, não dá para sonhar muito, né? Você até pode sonhar, mas você vai conseguir executar um pouco do que você sonhou. Só que isso não tem que ser um fator limitante. A gente tem que ir lá, bater nas portas do governo do estado, do governo federal, das empresas. O Botucatu tem trazido muitas empresas para cá. E tentar criar essa cultura dos projetos incentivados. Esses são os desafios. Tentar convencer os empresários da nossa cidade que investir em cultura é ganho. Não tem como errar. Não tem. Fiquei imaginando aqui, para incluir mais um sonho, já pensou um conservatório de música aqui em Botucatu? Esse sonho já está embrionário. Olha que interessante, gente. Eu não quis ser tão ousada em usar a palavra conservatório, né? Mas esse sonho já existe, sim. O Franklin, o maestro Franklin, esteve aqui recentemente dizendo, né, de uma incursão que ele teve na Bahia, sim, da dificuldade de você, eu não sei se ele estava na região de Porto Seguro, da dificuldade dos jovens, dos músicos locais lá de Porto Seguro e na região, de apenas um conservatório em Salvador. E dele fazer esse intercâmbio, ele indo lá, passando todo o conhecimento, todo o profissionalismo dele para os jovens lá de Porto Seguro, né, da região sul da Bahia. Então eu fiquei imaginando agora, enquanto você falava, de repente, quantos jovens, quantas pessoas que são adultos hoje, pais de famílias, se formaram no Conservatório de Tatuí. Né? Muita gente. Tem gente que viaja quase todos os dias, tem gente que mora lá, enfrentando dificuldades de você pegar uma estrada, enfim. Mas, de repente, não, olha... Não é? Uma escola de música, vamos deixar assim mais vamos dar uma minimizada, uma escola de música deixar um pouco mais pé no chão. Mas... Apesar de que o prefeito eleito também já falou, pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho, então pensem grande. Vamos pensar no conservatório. Olha, que legal. Se a gente pensa no conservatório e consegue executar a escola de música, já deu um passo gigantesco. E o próximo que vier que dê sequência. É isso. Agora vamos falar do que todo mundo quer saber? O quê? Programação do Natal. Como vai ser? Então essa programação tá linda. Eu vi que vocês já falaram sobre o final de semana, né? E eu comentei que a gente vai até o dia 23. Então,
o que a gente procurou fazer quando pensamos nessa programação? Primeiro, atender um desejo do Pardini, que era a inclusão dos projetos sociais, e mesclar com isso os nossos artistas locais e a parceria com o governo do estado. Então vai ter de tudo um pouco. Vocês têm visto cantata, auto de Natal, grupos sinfônicos se apresentando. Então eu vi que para esse final de semana vocês já falaram. Já falamos. Não sei se vocês querem um pouquinho de próximos, No né? comecinho da semana, né? Também já. Comecinho já da preparar. semana. Que dia já vai ser? Bom, às segundas-feiras, o que a gente fez? A gente sabe que a segunda é um dia mais preguiçoso mesmo. Mas para aquele palco não ficar ocioso, que a gente odeia coisas ociosas, a gente tem essa parceria com o Museu da Imagem e do Som. Então eles têm trazido para a gente sessões de cinema. E a gente conseguiu a pipoca. Então fica o convite, segunda-feira não fica em casa, pega Dia a 9, criança, segunda-feira, dia já 9. vai lá para a praça, vai ter sessão de cinema com pipoca e o filminho é Perlimpins. Tá? Isso é o que o pessoal do Museu da Imagem e do Som manda pra gente, porque é um filminho pra família. Você senta ali e vai descontrair um pouquinho, fica Legal. gostoso. Bom, depois, ó o problema da idade chegando, Márcio. Você não trouxe óculos, é isso? No dia 10, a gente vai ter o Alto de Natal com a Companhia de Teatro Chafariz. Esse alto se chama o Galo de Belém. Tem se tornado uma tradição. Eu fiz parte da Companhia de Teatro Chafariz e eu me lembro da Solange dizer que esse era um presente de fim de ano. Solange Rivas, né? Isso, Solange Rivas. Por tudo que a companhia realiza durante o ano, ela fazia questão de dar essa entrega para a cidade. E nos últimos anos, a gente fez parceria com o grupo Abaiomi da APAI. Então, o ano passado, esse Alto de Natal foi feito junto com o projeto Abaiomi. Mas esse ano, a Abaiomi foi elevado a ponto de cultura. Eles conseguiram participar e serem contemplados com isso. Então, eles estão super envolvidos no projeto, na apresentação das ações que eles realizaram enquanto ponto de cultura. Então, na terça-feira, vai ser só a Companhia de Teatro Chafariz com o Alto de Natal, o Galo de Belém. É sempre muito emocionante, né? Depois, no dia 11, a gente tem o Nath e o Isaías vão tocar MPB e groove pra gente no palco natalino. Ainda no dia 11 tem o Centro Suzuki, é um pouquinho de música instrumental. Bom, a gente vai divulgar só até quarta-feira, porque na quinta a gente fala agenda isso que eu ia cultural, falar. De quinta em diante. para deixar um pouco pode na deixar. expectativa também, né? Pro Dia pessoal 12, poder que se dia que é da semana? Quinta-feira. Já é? Então daí vocês já Quinta-feira, divulgam? já divulga já a agenda tá cultural. bom. Então, olha, o que eu digo para vocês? O que o Márcio já disse. Aproveita essa oportunidade, vem para a praça. A gente passou aí anos terríveis de pandemia. A gente pôde ter a noção do quanto esse direito de ir e vir é sagrado e faz parte da nossa saúde física e mental. Então, estar na praça, se permitir encontrar pessoas, ver uma criança correndo, ver um balão voando, ver a neve, Né? O a nossa colorido de neve, tudo aquilo, o né? colorido, escutar uma música. Eu tenho certeza que isso é qualidade de vida. Ó, rapidamente, a gente tem 2 mensagens de WhatsApp aqui. A Fabiana falou que queria parabenizar a secretária Cris pelo trabalho maravilhoso. Ela perguntou a respeito justamente de projetos para a periferia. Você meio que já respondeu isso ali no começo, né? E agora também o José perguntou a respeito do Coral Municipal, que recebeu muitos prêmios, perguntando se vai retomar esse trabalho. O Coral Municipal, o que aconteceu? Durante a pandemia, o coral precisou parar. Quando a gente teve a retomar, todos, né? Orquestra, banda, todo mundo parou. Quando a gente retomou as atividades, o coral não conseguiu voltar. Porque o pessoal já tinha uma certa idade, então ainda tinha o receio de voltar a cantar. E com isso a gente acabou suspendendo as atividades do coral. Qual é mais um sonho para 2025? A retomada do Coral Municipal. Nós tínhamos o Coral Municipal Cidade de Botucatu e um outro coral Vozes da Cuesta. A gente tinha 2. A mim não fazia muito sentido. Então, o desejo hoje é reunir todo esse grupo num único, grande e lindo coral municipal. Muito bom.
Cris Cury, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente teve informações agradáveis da cultura de Botucatu, do que vai acontecer em dezembro, do que pode acontecer, dos sonhos a serem realizados a partir de 2025. Muito obrigado e parabéns, viu? Márcio, obrigada. Eu agradeço, assim, claro, as meninas aqui queridíssimas, mas tenho um carinho muito especial por você, por essa trajetória que a gente já tem. Olha, a gente pisca o olho, já passou 10 anos que a gente conversa, 15 anos que a gente conversa, e sempre assim, com esse carinho, com esse espaço para que a gente possa falar sobre os nossos sonhos e projetos. Então aqui, gente, sigo à disposição de vocês naquilo que a pasta da cultura puder contribuir, ideias que vocês tenham, mensagens que vocês recebam. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo, agradeço o carinho, o acolhimento, mas quero dizer que as críticas são muito bem-vindas. Porque se a gente se acostuma a escutar um elogio, isso é limitante. Então as críticas acabam nos tirando de uma zona de conforto, instigam, né? Motivam, né? Nos motivam. Então as críticas são muito bem-vindas. Muito obrigado. Boa sexta para você, tá? 7h44.